Jeremias. Irmial. Capítulo 22. Assim diz Yahweh. Desça até a casa do rei de Alda e transmita esta mensagem. Diga a eles: Ouça a palavra de Yahweh, ó rei de Alda, que se senta no trono de Davi, sim, o amo, os seus servos e o seu povo, que entram por estes portões. Assim diz Yahweh. defendam a justiça e a retidão. Livrem das mãos dos exploradores os que estão sendo roubados. Não maltratem nenhum residente estrangeiro, nem prejudiquem nenhum órfão ou viúva. E não derramem sangue inocente neste lugar. Pois, se vocês cumprirem cuidadosamente essas palavras, então os reis que se sentam no trono de Davi entrarão pelos portões desta casa andando em carros e montando cavalos, eles com seus servos e seu povo. Mas, se vocês não obedecerem a essas palavras, juro por mim mesmo, que esta casa se tornará um lugar devastado. Pois assim diz Yahweh sobre a casa do rei de Alda. Você é para mim como Gileade, como o cume do Líbano. No entanto, farei de você um deserto. Todas as suas cidades ficarão desabitadas. E vou designar destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles derrubarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e as pessoas perguntarão umas às outras: por que El fez isso com esta grande cidade? E a resposta será: porque eles abandonaram o meu pacto, o pacto de Yahweh, seu Criador, e se curvaram diante de outras divindades e os serviram. Não chorem por aquele que morreu, nem sintam pena dele. Em vez disso, chorem muito por aquele que está indo embora, pois ele nunca mais voltará para ver a sua terra natal. Pois assim diz Yahweh a respeito de Salom, filho de Josias e rei de Alda, que reina no lugar de Josias, seu pai, e que foi embora deste lugar. Ele nunca mais voltará. Pois ele morrerá no lugar para onde o exilaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e os seus aposentos superiores com desonestidade, que faz o seu próximo trabalhar para ele sem receber, que se recusa a pagar o seu salário. Ele diz: vou construir para mim uma casa espaçosa, com aposentos superiores amplos. Vou colocar-lhe janelas, revesti-la de cedro e pintá-la de vermelhão. Será que você continuará a reinar porque usa mais cedro do que os outros? Seu pai também comia e bebia, mas defendia a justiça e a retidão, e tudo ia bem com ele. Ele defendia a causa do necessitado e do pobre, de modo que tudo ia bem. Não é isso que significa conhecer-me? Mas os seus olhos e o seu coração só querem obter lucro desonesto, derramar sangue inocente e cometer fraude e extorsão. Portanto, assim diz Yahweh a respeito de Jeoiaquim, filho de Josias e rei de Alda. Ninguém o lamentará. Ai, meu irmão! Ai, minha irmã! Ninguém o lamentará. Ai, amo! Ai, sua majestade! Seu enterro será como o enterro de um jumento. Ele será arrastado e lançado para longe, fora dos portões de El-Shalaim. Suba ao Líbano e clame, erga sua voz em Bazã, e grite de Abarim, pois todos os seus amantes foram esmagados. Eu falei com você quando você se sentia segura. Mas você disse: não obedecerei. Você tem agido assim desde a sua juventude, pois nunca obedeceu à minha voz. Um vento pastoreará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você será envergonhada e humilhada por causa de toda a sua calamidade. Ó moradora do Líbano, que faz o seu ninho entre os cedros, você vai gemer muito quando lhe sobrevierem dores, uma angústia como a da mulher que está dando à luz. Tão certo como eu vivo, mesmo se você, Conias, filho de Jeoiaquim e rei de Alda, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregar-lhe nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, nas mãos daqueles de quem você tem medo, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos caldeus. E vou lançar você e sua mãe, aquela que o deu à luz, numa outra terra, onde vocês não nasceram, e lá vocês morrerão. Não voltarão à terra da qual sentirão saudade. Será que esse homem Conias não passa de um pote desprezado e quebrado, um vaso que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes foram lançados para baixo e jogados numa terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra de Yahweh.
Assim diz Yahweh. Registrem esse homem como alguém sem filhos, como alguém que não será bem-sucedido na vida, pois nenhum dos seus descendentes será bem-sucedido em se sentar no trono de Davi e governar novamente em Ialda. Jeremias. Irmial. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz nosso amado Yahweh, o Criador de Israel. Contra os pastores que pastoreiam o meu povo. Vocês espalharam as minhas ovelhas, vocês as dispersaram e não voltaram a sua atenção para elas. Portanto, voltarei a minha atenção para vocês por causa das suas más ações. Depois reunirei o restante das minhas ovelhas dentre todas as terras às quais eu as espalhei, e vou trazê-las de volta à sua pastagem, e elas se reproduzirão e se tornarão muitas. E vou colocar sobre elas pastores que realmente as pastorearão. Elas não terão mais medo, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá. Vejam! Estão chegando os dias, em que farei surgir para Davi um renovo justo. E um rei reinará, ele mostrará entendimento e defenderá a justiça e a retidão no país. Nos seus dias, Ialda será salvo e Israel residirá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. Yahweh é a nossa justiça. Contudo, estão chegando os dias, em que não dirão mais. Tão certo como vive Yahweh, aquele que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Mas sim. Tão certo como vive Yahweh, aquele que tirou e trouxe de volta os descendentes da casa de Israel da terra do norte de todas as terras, as quais eu os havia espalhado, e eles morarão na sua própria terra. Sobre os profetas. Meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estão tremendo. Pareço um homem bêbado, um homem vencido pelo vinho, por causa de Yahweh e das suas sagradas palavras. Pois esta terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição, esta terra ficou de luto, e as pastagens do deserto secaram. Seu modo de agir é mau, e eles abusam do poder que têm. Tanto os profetas como os sacerdotes são impuros. Até na minha própria casa encontrei a maldade deles. Por isso, seu caminho se tornará escorregadio e escuro. Eles serão empurrados e cairão. Pois trarei sobre eles calamidade no ano do ajuste de contas. Entre os profetas de Chamaron, eu vi algo repugnante. Suas profecias são da parte de Baal, e eles desencaminham o meu povo Israel. E entre os profetas de El-Shalaim, eu vi coisas horríveis. Eles cometem adultério e vivem na mentira, apoiam os malfeitores e não abandonam a sua maldade. Para mim, todos eles são como Sodoma, e os habitantes dela são como Gomorra. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos contra os profetas. Vou fazê-los comer absinto e vou dar-lhes água envenenada para beber. Pois os profetas de El-Shalaim espalharam a apostasia por todo o país. Não escutem as palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles estão iludindo vocês. Falam das visões que vêm do seu próprio coração, não da minha boca, a boca de Yahweh. Dizem vez após vez, aos que me desrespeitam. Veja, Yahweh disse. Vocês terão harmonia. E a todos os que seguem o seu próprio coração obstinado, eles dizem: nenhuma calamidade virá sobre vocês. Mas quem faz parte do grupo íntimo de Yahweh para observar e acatar a sua palavra? Quem prestou atenção à sua palavra e obedeceu a ela? Vejam! O vendaval da parte de Yahweh romperá com fúria, como um tufão, será lançado sobre a cabeça dos maus. A ira de Yahweh não recuará até que ele tenha cumprido e executado as intenções do seu coração. Na parte final dos dias, vocês entenderão isso claramente. Não enviei esses profetas, mesmo assim eles foram correndo. Não falei com eles, mesmo assim eles profetizaram. Mas, se eles fizessem parte do meu grupo íntimo, teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e os teriam levado a recuar do seu mau caminho e das suas más ações. Será que eu sou apenas um criador de perto, e não também um criador de longe? Será que algum homem pode se esconder num lugar onde eu não o veja? Por acaso eu não ocupo os céus e a terra? Eu ouvi os profetas que profetizam mentiras em meu nome. Eles dizem:
Tive um sonho. Tive um sonho. Até quando profetizar mentiras continuará no coração dos profetas? Eles profetizam as mentiras do seu próprio coração. Com os sonhos que contam uns aos outros, eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Que o profeta que tem um sonho conte o seu sonho, mas que aquele que tem a minha palavra fale a minha palavra fielmente. O que a palha tem a ver com o grão? Não é a minha palavra como um fogo, e como um martelo, que despedaça o rochedo? Por isso, eu estou contra os profetas, aqueles que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eu estou contra os profetas de sonhos falsos, aqueles que os relatam e desencaminham o meu povo com as suas mentiras e a sua arrogância. Mas eu não os enviei nem lhes dei ordem alguma. Portanto, eles não serão de nenhum proveito para este povo. Quando alguém do povo, ou um profeta ou um sacerdote lhe perguntar: qual é o fardo de Yahweh? Então responda-lhes: vocês é que são o fardo. E eu me livrarei de vocês. Quanto ao profeta, ao sacerdote ou a alguém do povo que diz: este é o fardo de Yahweh, eu me voltarei contra esse homem e contra os da sua casa. Cada um de vocês pergunta o seguinte ao seu amigo e ao seu irmão: o que Yahweh respondeu? O que Yahweh disse? Mas não falem mais sobre o fardo de Yahweh, pois o fardo é a palavra de cada um, e vocês mudaram as palavras do Criador vivente, Yahweh dos exércitos, o nosso Criador. Isto é o que você dirá aos profetas. Que resposta Yahweh lhe deu? O que Yahweh disse? E se vocês continuarem a dizer: o fardo de Yahweh, visto que vocês dizem: esta palavra é o fardo de Yahweh, depois de eu lhes ter ordenado. Não digam: o fardo de Yahweh, então eu os levantarei e os lançarei para longe de mim, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. E trarei sobre vocês desonra e humilhação eternas, que nunca serão esquecidas.